अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कन्ता राधकन्ता नमोऽस्तुते। तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरमन्दवन्दितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मम पतु सरस्वती भगवती बुद्धिप्रदां शारदे बुद्धिप्रदां शारदे. Então, vamos lá então começar as nossas histórias devocionais de hoje. Isto agora o pessoal já começa a trabalhar, já começa a haver menos gente, não é? E depois começam-se a habituar a ter isto no YouTube e é mais fácil do que está direitinho, não é? Então, as histórias sobre o nosso lado devocional são sempre imensas, não é? Eu acho que nós temos, felizmente, na nossa linhagem, personagens suficientes para ir tendo muitas histórias. Embora provavelmente as coisas poderão alterar a partir daqui por causa dos nossos horários novos, mas este mês ainda vamos continuar com as histórias nesta altura. E eu hoje lembrei-me de continuar as nossas histórias, também continuando a falar dos santos que estão na parede, pintados em Buta Barteshvarath, porque eu acho interessante, nós quando vamos ao ashram, olharmos as imagens e percebermos o que lá está, não é? Porque há tanta coisa pintada, não é? Eu acho que eu e o Srimananda conseguimos ficar aqui o resto da hora só a falar de todas as experiências que já tivemos na altura em que ele foi lá pintar e eu fui lá fazer de que pintava, porque o Guruji obrigou-me a pintar. Não sei se vocês conhecem essa história, mas houve uma altura em que quando nós lá estávamos, estava o Srimananda a pintar e nós fomos almoçar com o Guruji e ele perguntou-me o que é que eu estava a fazer, eu disse que estava a ajudar, estava a contar as histórias e ele disse-me assim, tens que pintar também. Mas eu não sei pintar. Sabes, faz os preenchimentos. Então, naquela parte dos santos da música, abaixo daquela cabinezinha, eu também pintei. Claro que só pintei em preenchimentos e felizmente havia artistas suficientemente bons para tapar as neiras. Pronto. Os pólenes têm isto. Então, por incrível que pareça, eu também estive a pintar ali no ashram. Eu percebo que seja incrível vocês imaginarem isso, mas é verdade. Mas uma das questões é mesmo esta, que eu acho interessante, que chegar lá e as pessoas olharem para a imagem e perceberem, esta história. E eu reconheço aquele, porque a maior parte deles, felizmente, tem nome por baixo. Então dá para perceber, não é? Quando não se reconhece a imagem, dá para perceber. Mas as imagens pintadas pelo Srimananda, pelo Muralidas, pela Gitanjali, essencialmente a Gitanjali pintou imenso. Tem uma iconografia quase, aquilo é muito fácil identificar. Vocês vão a ver sobre o santo que vamos falar hoje, a imagem da Gitanjali, e vão ver que depois, estão a ver aqui atrás, os bigodinhos, as posições, vocês reconhecem-nas perfeitamente. E pelo menos chegam lá e veem, eu já ouvi falar sobre isto, não é? É sempre mais interessante. Então hoje vamos falar sobre um santo chamado Tukaram. A história de Tukaram é muito interessante porque facilmente nos conseguimos identificar com a sua história também. Eu acho que o bonito das histórias dos santos são estas mesmo. Nós achamos sempre que de alguma maneira nós não chegamos lá nunca e as histórias dos santos aquilo que nos dizem é eles são iguais a nós.
todas as histórias têm isto, não é? Eles são iguais a nós. Eles passaram pelas mesmas atribulações que nós, passaram pelas mesmas dificuldades que nós e se eles o fizeram com tanta coisa contra, por que não nós? Então, vamos começar com a história de Tucaram. Vou só pôr a imagem aqui para vocês verem melhor. Só aqui um segundo para vocês verem bem isto. Então, já o veem em condições. Então, Tucaram era filho de Bolhoba e Kankabai, pai e mãe, respectivamente, e numa altura este casal teve um sonho e nesse sonho foi-lhes dito, apareceu a Trindade hindu, ou seja, Brahma, Shiva e Vishnu, e a Trindade disse a Bolhoba que ele teria 3 filhos. E, por honra a esse sonho, o primeiro filho, quando nasceu, Bolhoba deu-lhe o nome de Savaji, em honra de Shiva. O segundo, que foi em honra de Vishnu, foi chamado de Tukaram. E o terceiro, em honra de Brahma, foi chamado, se eu me lembro como é que se chamava o terceiro, Kanoba. Então, eles não nasceram todos, ou seja, houve uma diferença de idades, mas como o pai se lembrava sempre deste sonho, foi-lhe dando nomes que tinham a ver com a honra às divindades que lhe tinham vindo. Savaji, o mais velho, tornou-se um sadhu, portanto, um monge renunciante, e Tukaram, que era o filho do meio, acabou por ter a responsabilidade de seguir o negócio do pai. Eles tinham uma cultura e tinham uma loja onde vendiam essas culturas, uma mercearia, por assim dizer. Entenda sempre quando a gente fala deste tipo de lojas e mercearias, não podemos sempre ver da mesma forma que nós vemos aqui, não é? Uma loja na Índia não é um edifício propriamente, é uma coisa mais simples. Então Tukaram passou a assistir ao pai na mercearia. Ele nasceu em 1608, portanto século XVII, numa vila chamada Dehu, no distrito de Pune, em Maharashtra. E é interessante agora que estamos a falar disto, porque a última peregrinação que o Guruji fez à Índia foi precisamente a Maharashtra. E a divindade familiar desta família era o senhor Vitoba, de Pandharpur, portanto, Panduranga. Kanoba nasceu muito mais tarde, portanto, Tukaram casou com 17 anos e o seu irmão Kanoba ainda era uma criancinha quando ele casou. E casou com uma senhora chamada Rukmabai. Rukmabai e Tukaram tiveram um filho e deram-lhe o nome de Mahadev. Tudo corria perfeitamente normal, com a venda, a ajudar o pai, até que as coisas começaram a piorar. Rukmabai era asmática e a sua asma estava bastante mal e não tinha grande capacidade de tomar conta da casa nem do filho, porque estava sempre bastante doente. Não tinha capacidade de fazer essas lides domésticas todas. E então, nesta altura, Tukaram casa com outra mulher, chamada Avli, e Avli acabou por não só tomar conta da casa, mas também tomar conta da própria Rukmabai, porque ela não podia, ela estava constantemente doente. Vejam que esta questão de ter duas mulheres é perfeitamente comum. O pai de Tukaram começou a ficar mais velho, começou a não ter capacidade de tomar conta da venda e Tukaram assume esse lado. Portanto, durante muito tempo, Tukaram, nos seus 20, toma-se completamente responsável por isto. Entretanto, ambos os pais partem e este momento de vida de Tukaram torna-se muito marcante para ele. E Tukaram percebe que a vida é muito fútil. Este ciclo de samsara, esta morte e renascimento, tudo vai embora, não é? A esposa está doente, os pais morreram. A vida é tão impermanente, tudo que existe na vida é tão impermanente que não faz muito sentido. E começa a questionar sobre esta natureza transitória da vida
E se ele de si já internamente era um Bhakta, era um grande devoto do Senhor Vitoba, nesta altura, com a morte dos pais, foca-se completamente em Bhakti. E a sua devoção pelo Senhor Panduranga foi cada vez maior. Havia um templo que tinha sido construído pelos seus antepassados e ele dedica a sua atenção completa a isto. O problema, e eu acho que é aqui que nós todos, enquanto devotos, nos começamos a identificar com a história, eu acho que nós nos identificamos já antes, não é? Que é, quando nos morre alguém, ou quando nós temos alguma coisa na nossa vida que corre mal, realmente mal, não é? Nós começamos a questionar-nos sobre o que é que estamos aqui a fazer. Porquê é que estamos aqui? E o que fazer com isso? E este lado que o Guruji nos traz de focarmos nele e focarmos no nome do Senhor, acaba por nos ajudar também neste foco. Mas quando Bhakti começa a despertar em nós, o que é que automaticamente nós fazemos? A mesma coisa que Tukaram começou a fazer, que é a negligenciar os deveres do dia-a-dia. Eu acho que vocês todos se identificam com isto, não é? Que é, não apetece fazer mais nada. Por nós era puja todo dia, era japa todo dia, se pudéssemos cantar o dia todo melhor, não é? A gente canta, dança, mas depois a formiga em nós também precisava de alguma coisa, mas a devoção é tão mais interessante e começamos a negligenciar. Então foi isso que Tukaram fez. Tukaram estava tão imbuído deste Bhakti que a mercearia começou a ser uma coisa que ele dava menos conta. E então começou a ficar cheio de dívidas, não ligava nenhuma coisa, e esta imagem é a imagem que a Gitanjali pintou. Portanto, quando reconhecerem lá no ashram, daqui a bocadinho vão perceber a história porque é que ele tem à frente estes livrinhos, que é este pacote que está atrás de mim. Já vão perceber porque é que não é um pacote. Então ele começou a ficar com dívidas, a mercearia começou a correr mal, e entretanto ele tinha uns amigos, não é? Outra coisa que eu acho que nós nos podemos identificar facilmente. Nós achamos que todos nos querem bem. Mas as pessoas à nossa volta têm sempre um filtro, não é? Às vezes porque é a forma deles verem as coisas, às vezes porque na verdade não nos querem bem, outras vezes é por inveja, outras simplesmente é um teste do Senhor para percebermos o que é que nós queremos fazer, não é? Então nós temos estas pessoas que nos rodeiam que às vezes nos põem provas. Então o Tukaram tinha estes amigos que negociavam em grãos e que disseram, ok, uma maneira de saldar as suas dívidas é fazer esta trading, isto é uma espécie de stock market, mas chamado grain market, era venda de grão, ou seja, eles iam comprar grão por atacado e depois faziam a revenda. Então eles foram para uma cidade comprar esses grãos e à vinda era um bocadinho mais tarde, mas quando chegou a parte da noite, a meio do caminho, Tukaram disse, olha, agora eu vou ter que parar aqui porque está na hora das minhas orações, tenho que fazer o meu kirtan, vamos parar, eu vou cantar um bocadinho. E eles disseram, não, calma lá, quando chegares daqui a bocadinho já chegamos ao nosso destino e já faz as tuas orações todas, mas agora não, porque está a ficar de noite, isto é perigoso, isto não é um sítio, não é um sítio provavelmente muito bom para fazer isso. Esqueçam, Tukaram era completamente dedicado e há uma coisa que às vezes nós não esquecemos, mas em Sanatana Dharma, quando nós estamos, as orações têm uma hora específica para ser feita. Aliás, é dito em muitos livros, já vi isso muitas vezes dito, que é para fazer verdadeiramente a oração, não serve, ou fazer o nosso puja, não serve fazer em qualquer hora. Há horas específicas para ser feito. E quando passas essa hora, perdeu o significado. E isto é precisão com que o puja deve ser feito. E ele, exatamente, pensaria da mesma maneira, e para ele tinha que ser naquela altura, e não havia forma de lhe dar. Então eles disseram, ok, está bem, se queres fazer isso, ficas sozinho, porque nós vamos indo, porque isto aqui é perigoso. E Tukaram ficou, sozinho, com o seu kirtan, a fazer o seu puja, e quando acabou, era tão tarde, já era tão de noite, que ele não via nada à sua frente. Nós não temos muito bem esta noção do que é não ver nada à nossa frente, porque acabamos uma coisa tarde, porque nós saímos à rua e temos as luzes por todo lado. Mas quem é do campo percebe o que é isto, não é? Eu lembro quando estive agora na Índia e quando fui lá para o curso de professor de Atma Kriya,
numa altura em que eu tive que sair às 5 e tal da manhã do hotel onde eu estava, o hotel estava no meio de um sítio que não havia luzes nenhumas, e eu tive que ir de telemóvel o tempo todo porque eu não via nada à minha frente, eu nem sabia onde é que estava a estrada. Não há luz nenhuma. E eu penso que tu, caramba, não devia ter levado o seu telemóvel, portanto não conseguia ver. E estava sem saber o que fazer, mas pegou no cavalo, o cavalo ainda por cima, com os grãos na albarda, mal se conseguiu mexer. Mas foi tentando andar para a frente. Até que chega a uma espécie de um cruzamento e encontram outra pessoa a cavalo. E perguntam-lhe então, o que é que fazes aqui, mas para onde é que vais? E ele diz, eu queria ir para Derro, mas não sei muito bem para que caminho devo ir. E eu disse, não te preocupes, eu também vou para Derro e eu sei bem o caminho daqui para lá e vou lá. Então, acabou por Tucaram seguir este senhor montado a cavalo. E mal chegam à entrada de Deu, as luzes começam a ver, porque já era uma aldeia, já tinha mais alguma luz. Percebam que na Índia o movimento é constante, portanto, apesar de nós acharmos que a noite há descanso, mas há muitas pessoas que fazem práticas e que fazem orações durante a noite. Portanto, nunca há uma paragem completa das 24 horas, não é? E quando o Tukaram chega à cidade, a Delhi, o que é que acontece? Olha para o lado e o cavaleiro não existe. Então ele percebe que tinha sido o próprio Sr. Vitoba que lhe tinha ensinado o caminho. Então, se o seu Bhakti antes era forte, aqui ele tinha crescido. Tukaram era uma pessoa realmente muito simples. Não eram pessoas com estudos. Era um merceeiro, na verdade, não era? Era um agricultor. Não tinha estudos nenhuns. E a única coisa que durante a vida dele o fez manter-se focado foi Deus. Ele tinha este Bhakti completamente enraizado. Tinha nascido com ele. Então, enquanto ele tenta sobreviver, as dívidas vão aumentando. Houve uma grave crise nesta altura com o gado e com doenças que morreu muito gado. Uma crise financeira muito grande e, entretanto, a sua esposa, Rukmabai, e o seu filho ficam doentes e partem. E ele fica sozinho com Avli. Avli, entretanto, era uma mulher muito despachada. Ela era filha de um acho que se chama usurário, não sei se é o nome certo, aquelas pessoas que emprestam dinheiro. E ela sempre esteve habituada a estar bem na vida, não é? Então estava sempre habituada a fazer coisas e a mexer-se. E, entretanto, ela foi trabalhar, teve vários serviços e, na verdade, era ela que ia sustentando a casa porque do caramba cantava e dançava, por aí. Então iam sobrevivendo só com o ordenado dela. Entretanto, ela percebe que o marido não está a fazer nada e que não pode continuar. Vejam-na mesmo uma mulher despachada, daquelas que, olha, quando corre mal, vamos lá, vamos para a frente. E ela arranja um emprego ao marido e ele passa aí a ser guarda de um campo. Nós hoje em dia achamos, tipo, guarda de um campo como assim? Tipo, para não entrar os thugs? Não, era por causa mesmo dos pássaros. Ela era uma espécie de espantalho em homem, não é? Porque os campos eram grandes e na sementeira, se os pássaros fossem para lá, acabavam por comer as sementes e isto seria impossível. E acreditem que isto é realmente impossível. O Tantra tem um pequeno terraço, como vocês conhecem, e não há nada que tire os melos de cima dos mirtilos. Nada. É impossível. Desfazem a árvore toda. Eu não como um mirtilo todos os anos. Então, Tucaram tinha este emprego. Já imaginam o que é que ele estava a fazer durante o emprego, não é? A cantar e a dançar. Então, ele estava com o seu cartão o dia todo. Você vê na imagem o senhor lá com a sua tampura e com o seu cartão. E passava o tempo todo a cantar e a dançar e envolvido no seu bhakti ao senhor. E os pássaros adoravam que ele fosse o guarda. Porque comeram a sementeira toda. Isto começou a ser preocupante e o próprio dono do campo foi-se queixar
ao presidente da cidade, ao presidente da junta. E esse, não tem esse nome, com certeza tem outro nome. E ele disse, olha, então, esse campo, o tamanho do teu campo, se fosse colhido naturalmente, teria 2 medidas de grão. Agora, tu, caramba, tem que fazer a colheita. E, daquilo que ele retirar, e o que faltar para as 2 medidas de grão, é a dívida dele, porque foi ele que não tomou conta. Ou seja, ele tinha que tirar de lá as 2 medidas de grão. Se faltasse, que ficava na sua dívida. Ou seja, em vez de ganhar dinheiro, estava a ficar ainda com mais dívidas com que tinha antes. A Avaí estava completamente chateada com este assunto e disse, olha, pelo menos se começares a colher agora, daí do campo deves conseguir tirar pelo menos 1/4 de grão. Portanto, pelo menos não ficas com uma dívida tão grande. Agora toma conta do resto antes que os pássaros comam o resto. O caramba fez todo sentido. Tanto sentido que foi para o campo e continua a cantar e dançar. A negligência é completamente a sua função. E os pássaros comeram o resto da colheita. Não havia nada. Nada. Quando chegou a altura da colheita, o casal foi então colher. E Tucarão começou a colher. E o senhor estava tão agradado por Tucarão estar focado nele. Quando deram conta, a colheita dava 9 vezes o volume de grão que era pedido. Eles tinham 18 medidas de grão. Não só tinham as 2 para pagar, mas tinham 16 extra. E Tucarão estava cada vez mais imbuído nesta forma do senhor em Vitoba, que já contamos a história. E percebeu, bem, depois de tudo é Bhakti, se estamos focados em Bhakti, o que é que nós precisamos nos preocupar? Deus providencia. Esta é a frase de Tucarão mais teria na cabeça. Deus providencia, nós não precisamos fazer nada. Temos Bhakti, temos tudo. E então, ele não só deu as 2 medidas de grão, ficou com 16 extra, conseguiu pagar as suas dívidas todas e ainda pôde investir. Investir em quê? Então a Avaly disse-lhe, pronto, vamos investir no negócio para continuarmos a ganhar dinheiro com isto. Mas o que é que ele fez? Pegou do dinheiro que sobrou e investiu na recuperação do templo. Portanto, se Deus providencia, é para Deus que é o dinheiro. Então havia um templo de família e ele decidiu renovar o templo e estar dedicado ao Senhor na mesma. O dinheiro também é transitório e o dinheiro foi acabando. E entretanto o pai de Avaly emprestou-lhes dinheiro e disse, olha, eu empresto-vos 200 rupias, nesta altura 200 rupias deve ser brutal, hoje em dia em Vrindavan pelo menos 200 rupias dá para almoçar, não sei se chega, portanto, na altura 200 rupias é muita coisa, não é? E o pai emprestou-lhe dinheiro e disse, olha, agora comprem coisas para a loja, para começarem a vender e para começarem a fazer render esse dinheiro. Então foi o que ele fez. Tucarão saiu então de casa com as 200 rupias e decidiu ir comprar mais coisas para vender na loja para poder começar a fazer dinheiro. No caminho, vê um Brahmin a ser espancado. Vê o Brahmin a ser espancado e de repente para as pessoas e diz, meu Deus, o que é que vocês estão a fazer? Porquê é que vocês estão a fazer isso? Então era um grupo de pessoas que o estava a espancar e disseram, este homem é o que ele merece, porque ele deve-nos este dinheiro todo e recusa-se a pagar, não tem dinheiro para nos pagar. E Tucarão perguntamos quanto é que ele vos deve. Eles começaram a fazer contas todos juntos. No total ele deve-nos 200 rupias. Meu dito, meu feito. Tucarão o que é que faz? Pega nas 200 rupias com que ia comprar as coisas e entrega-lhes e diz, deixem o senhor em paz, peguem dinheiro. Quando volta a casa, todo contente, todo feliz, e a Avaly pergunta-lhe o que é que se passou, e ele diz, já não precisamos nos preocupar com comprar coisas, porque aconteceu isto e já nem sequer tenho dinheiro. A senhora ferveu, como seria de esperar, não é?
passou-se. E quando a aldeia soube deste feito, pensaram, bem, Tucarão está, pronto, o lelé de tudo, não tem mais ponta para onde se lhe pega. Porque ele na verdade não era bem visto, era visto como uma pessoa humilde, simples, não era propriamente uma pessoa reconhecida como fosse muito bom de juízo. Então, fizeram uma guirlanda de cebolas, puseram a guirlanda de cebolas ao pescoço, montaram em cima de um burro e foram humilhá-lo pela cidade toda. Pelo que ele estava a fazer, não é? E Tucarão aceita esta humilhação e internamente fica feliz e pensa, ok. E vejam aqui a inteligência de um homem simples. Se as pessoas me acham tolo, eu não tenho mais que obedecer aos cânones da sociedade e corresponder a esses cânones da sociedade. Então posso continuar a ser tolo. Posso continuar a fazer o meu kirtan sem que ninguém me incomode. Deixo de ter essas responsabilidades. E foi o que ele fez. Ia para as montanhas, sozinho, e ia cantar. Não tinha mais reservas. O seu Bhakti não tinha mais reservas. E então, enquanto lá estava, enfim, era de vez em quando a mulher que lhe ia trazendo alguma coisa, não é? Então fica uns dias na montanha, continua no seu kirtan, fica lá algum tempo, até que começa a ficar com fome, porque na montanha não havia que comer, não é? E volta para casa. No caminho da casa, vê um vendedor de cana-de-açúcar. Na Índia há muito isto, há uns carros enormes com canas de açúcar, onde eles fazem sumo. Então é uma espécie de uma roldana e vocês podem beber o sumo da cana-de-açúcar no momento, feito no momento. Nunca provei, porque não é muito higiênico aquilo. Não sei, o Sri Mandaras também viu esta coisa da cana-de-açúcar e não me parece muito higiênico, não sei. Aliás, na verdade, nada na Índia parece muito higiênico aos olhos do ocidental, não é? E então ele vai e tirou uma das canas-de-açúcar para comer e a ideia das aldeias é um bocado isto, não é? Eu acho que nós todos vamos voltar um bocado para esta onda, que é, se alguém precisa, dá-se, não há grande confusão. Se fosse na cidade, a gente vê qualquer coisinha, vê numa mercearia alguém que tirou uma uva do sítio e a gente já fica passado, não é? Na aldeia não é isto, na aldeia quem precisa dá-se e acabou. Então ele tirou lá a cana-de-açúcar e foi lá com a cana-de-açúcar, chega a casa e a Ávila está passada do juízo. Agora que voltas para casa, agora ficaste com fome, não é? Quer dizer, eu estou aqui há 7 dias sem comer, estou aqui há 4 dias sem comer, e agora voltas para casa, nós não temos dinheiro, não temos nada. Eu disse, opá, se estás há 4 dias sem comer, eu estou há 7. Mas eu, tanto trouxe uma cana de açúcar, pega lá a cana de açúcar. Tudo isto, muito gentilmente. E ela, furiosa, pega na cana de açúcar e bate-lhe com a cana de açúcar. E a cana de açúcar parte-se a meio e ele diz, olha, vês, nem sequer precisamos de faca, pega. Tá, come. Interiormente eu disse, come e cala-te que eu já estou farto de aturar. Mas não, ele era doce, não é? Doce como açúcar. E, bem, ela na verdade não tinha mais o que fazer, não é? E come a cana de açúcar. E há aqui uma lição engraçada. E nas informações que eu tenho, a lição é mesmo esta, que é, se querem desenvolver o vosso Bhakti, preparem-se, porque os outros não vão perceber. Os outros vão sempre dar-vos em cima. E essa, no fundo, faz parte das lições. Os outros não vão perceber a nossa devoção e vão sempre achar-nos estranhos e vão nos dar com as coisas em cima, vão nos dar com a cara de açúcar em cima. Ainda assim há sempre lições proveitosas a tirar daí. Mas toda a comunidade via Tucarão como maluco, não é? E ele passava muito tempo longe da civilização, passava muito tempo nas montanhas. Estas histórias não são pouco familiares, não é? Qualquer reikiano sabe que quando o Zui quis evoluir espiritualmente foi para as montanhas. Foi isolar-se, não é? E o Tucarama acabou por fazer a mesma coisa. Não é por uma questão não é pela mesma questão, mas queria praticar o seu kirtan sozinho, sem que ninguém o incomodasse, sem que ninguém o achasse maluco, lhe atirasse coisas. E vai para as montanhas e um dia, de tanto tempo que passa nas montanhas, entrou em êxtase e apareceu-lhe o Senhor Vitoba em pessoa. Panduranga apareceu diretamente e teve uma conexão de forma que ele, homem simples, começou a compor. Compor bhajans, uma espécie de bhajans que chamam-se abhangs,
E os abangs têm uma ligeira, são diferentes dos bajans porque são mais festivos e são mais simples. E nessa altura é dito que ele compôs mais de 100 abangs. Em toda a sua história fala-se de 700 abangs, mas que hoje em dia estão perdidos, portanto não se sabem deles, mas 100 estão confirmados, 100 abangs estão confirmados, existem ainda. E tudo inspirado pelo Senhor. E os versos em si têm a essência tanto dos Vedas como dos Upanishads, mas em Marathi, que é uma língua que facilmente é compreensível. Então, ele começou a cantar a essência dos Vedas. Começou a ensinar, no fundo acaba por ensinar os Vedas às pessoas. Pensa que nessa altura o sânscrito não era acessível a toda a gente. Na verdade, eu não sei quem é que disse isto numa das... num dos diretos pelo Zoom, mas ainda foi falado que ainda há muito pouco tempo é que todo este sânscrito é transliterado e perceptível. A Bhakti Marga ajuda muito nesta parte, mas o sânscrito há 20 anos atrás nós não perceberíamos nada, portanto não é uma coisa louca, não é? Isto é uma coisa atual. Só agora é que começa o sânscrito a ser acessível e a haver grandes traduções, mesmo as traduções do inglês para português e para outras línguas, nem sempre foi assim tão fácil. Os académicos agora começam a transmitir as coisas. Mas, no fundo, esta essência dos Vedas, Tukaram começou a cantá-la. Mas ele nunca tinha lido nada. Portanto, foi canalização direta do Sr. Vitoba, do Sr. Panduranga, e ele pôde começar a ensinar os Vedas cantando. Então as pessoas começaram a vê-lo como santo. Começaram a vê-lo como uma pessoa espiritualmente evoluída. E vinham aos seus satsangs. Entretanto, os pandits, os académicos da altura, não começaram a achar muita piada. Não é? A propósito, é que este senhor de casta inferior, sem inteligência, sem conhecimento, como é que ele vai ensinar os Vedas? Então havia um chamado Rameshwar Bhatt, que começou a ficar realmente furioso com isto, e foi ter com ele e disse: olha lá, tu que és de casta inferior, tu não tens direito de ensinar as escrituras. Tu não sabes nada sobre Dharma. Porquê é que estás a ensinar isto? E disse: os textos espirituais não podem ser transmitidos em Marathi, têm que ser transmitidos em sânscrito. Só assim, na língua sagrada, é que eles podem ter o seu peso. Senão é um pecado, nem sequer faz sentido. Pega nesses abangs que tu escreveste e atira-os ao rio. Isso não faz sentido nenhum. Agora já percebem o pacotinho, não é? E Tukaram assim o fez. Tukaram era tão humilde que quando um superior a ele lhe diz: pega naquilo que acabaste de escrever e deita ao rio, foi assim que ele fez. Fez um maço, dirigiu-se ao rio Indayani, que é o que passa em Derro, e pegou nas escrituras e foi entregá-las ao rio. E toda a gente estava presente. Então quando Tukaram entrega as escrituras ao rio, faz um remoinho, ele deita as escrituras, elas afundam, e nessa altura sai um ser divino das águas, com os abangs na mão, e diz-lhe: isto são escrituras verdadeiras, isto são escrituras sagradas. Nestas águas estão sempre secas e a salvo. Volta a pegar nelas. E isto à frente de toda a gente. Então Rameshwar prostra-se perante os pés de Tukaram e percebe que ele na verdade é um santo e torna-se discípulo de Tukaram. Nós vemos estes académicos de vez em quando a fazer estas coisas, estas lutas, mas na verdade eles faziam-no por devoção também, porque eles pensavam que estavam corretos, mas quando viam que a coisa não era assim, eles também mudavam de opinião. Então Tukaram começa a ser visto e a ser ouvido por toda a gente. Não importa se estudaste, se não estudaste, o teu bhakti é suficiente para te trazer isto. Nós muitas vezes vemos as pessoas às vezes a fazerem coisas que nós achamos que são tontas e que elas não têm qualidades para o fazer, que não há razão para o fazer. Mas na verdade quando fazem devocionalmente inspiradas, há uma razão para o fazerem, não é? Então Tukaram tinha este lado
tão intenso da sua devoção, porque tudo o resto negligenciava, não é? Que, que as pessoas o viam como santo e na verdade foi isso que foi acontecendo. Havia um grande guerreiro na altura chamado Chhatrapati Shivaji e ele era uma figura proeminente dos kshatriyas e inclusive ele vinha de longe muitas vezes para ouvir os satsangs de Tukaram. Então, numa altura quando Tukaram percebeu que a sua idade estava a começar a chegar ao fim, ele morreu muito cedo, não é tipo aos 80 anos achava que estava a chegar ao fim, eu penso que ele nem sequer chegou aos 50 anos. Disse aos seus amigos que ia embora por alguns dias, e então, na noite anterior à sua partida, o que é que ele fez? Kirtan, juntou as pessoas todas, cantou, dançou e fez aquilo que nós tentamos fazer sempre, que é Harikatha, que é contar as histórias do divino, não é? Shravana Bhakti. E Tukaram disse, Harikatha é como a união dos 3 rios sagrados, Ganges, Yamuna e Sarasvati. Deus, o devoto e o seu nome. Esta é a união de Harikatha. E por isso é que Harikatha, contar as histórias divinas, Shravana Bhakti, é tão importante. E ele fazia-o através de Kirtana Bhakti, através do cantar. Que ele disse que na união de Deus, do devoto e do nome de Deus, quem ouvisse Harikatha, todos os pecados seriam queimados e a pessoa seria purificada e seria adorada. Por isso é que o devoto é tão importante. E ao ouvir que a sua morte estava a aproximar-se, que ele iria falecer, as pessoas reuniram-se e à volta dele. E nesta altura, Tukaram, num dos seus satsangs, disse: embora todos vocês assumam as responsabilidades de uma vida familiar, nunca se esqueçam de Panduranga. Pandharpur, que é onde existe o templo de Vithoba, está muito perto de vocês. Pandharpur é Vaikunta na Terra. Vão e adorem o Senhor lá. É a minha experiência, minha Tukaram, que só o nome do Senhor pode salvar as pessoas na hora da morte. Eu prostro-me diante de vocês, devotos, e suplico-vos para que nunca esqueçam o nome do Senhor. Façam sempre Kirtan e Bhajans ao nome do Senhor Hari Narayana. Nunca fiquem preocupados com o vosso bem-estar material. Na verdade, esta era a experiência de Tukaram, não é? O Senhor providencia, o Senhor cuida. E tudo o resto é efêmero. Só o nome do Senhor é eterno. E façam japa. E então decide finalmente fazer Jal Samadhi. Jal Samadhi é quando a pessoa decide entregar-se a Deus e afoga-se, na verdade, entra na água. E então, Tukaram inicia o seu Jal Samadhi, entra nas águas do rio Indayani e afoga-se. E nessa noite, depois desta submersão, quando ele está dentro da água com os seus instrumentos, só se vê o kartal a boiar, como se houvesse uma liberdade completa do seu kirtan, o seu kirtan está liberto, e de repente, Tukaram levanta-se das águas, completamente em forma de luz, e desliza sobre as águas, e nessa altura vem um veículo do céu para o buscar, em nome do Senhor Narayana, e ele ascende aos céus. E é engraçado porque nós, hoje em dia, poderíamos fazer um daqueles programas do Discovery ou da Odisseia, a dizer, bem, se estas histórias são assim, esse veículo é um OVNI. Não é? Porque isto para muitas pessoas é muito real. Muito, muito real. Portanto, nesta altura, Tukaram realmente atinge o seu Samadhi e entrega-se às águas e é levado aos céus pelo Senhor Narayana. Aquele tal guerreiro que eu vos falei, Shivaji, há muitas histórias sobre ele, porque ele é uma figura histórica, portanto é uma figura conhecida. E houve uma altura, ele era o chefe de Maratha,
onde se falava Marathi, e ele veio ao encontro de Shivaji, de Tukaram, e ficou com ele durante alguns dias para os seus satsangs e para partilhar da sua sabedoria, e ficou tão impressionado e comovido com os bhajans de Tukaram que lhe disse: ok, isto é muito bom, é tudo que eu quero desistir do meu reino, eu quero desistir de mandar, eu quero ficar contigo, eu quero seguir o teu bhakti. E Tukaram, apesar do exemplo que ele teve a vida toda, dissuadiu Shivaji e disse-lhe: para realizar Deus, não é necessário desistir da comida, da água ou ir para uma floresta. Se os prazeres mundanos chegam até ti, aproveita-os. Mas apenas aproveita-os em nome de Deus. Porque Deus habita em todos nós. Deus habita também nesses prazeres. Se naturalmente esses prazeres chegam até ti, eles são teus. Aproveita-os. Mas sabe que é Deus que lá está. Não desistas de nada e também não desejes nada. E este é o meu simples conselho para ti. E Shivaji voltou à sua corte e tornou-se muito mais feliz e contente porque largou os desejos, largou toda esta ideia de querer coisas e esta dicotomia que nós temos que é nós queremos Deus, mas temos os nossos afazeres. Largamos o conforto, vamos para as montanhas, hoje em dia neste rebuliço do nosso trabalho, largamos isto. Não. Faz parte da nossa vida, não é? Faz parte do nosso Dharma. Não podemos esquecer que Deus está nisto. Houve uma outra história engraçada na vida de Tukaram que mudou muita coisa na maneira como vemos isto. Se vocês repararem, há aqui alguns paralelismos com uma história de alguém que nós também conhecemos noutra religião, não é? A ideia de andar sobre as águas, ou de pairar sobre as águas, a ideia de ir para as montanhas. E nesta história também, que eu vos vou contar agora, também tem um paralelismo que eu acho interessante. Numa altura, ele estava com o seu kirtan numa vilinha perto de Dehu, chamada Lohagaon, e havia uma data de pessoas a fazer bhajan. Tipo, quem vai aos templos ainda percebe. Parece uns concursos, que é um grupo canta, outro grupo canta, não há ninguém a ganhar, não é? É uma espécie de desgarrada de bhajans, que é muito engraçado. Então, entre eles estava um Brahman, chamado Joshi, que tinha chegado ao bhajan, mas em casa dele, o seu filho estava quase a morrer. Mas para ele o Bhakti também era superior. Portanto, ele deixou o filho com a mãe quase a morrer. E quando a criança morreu, a mãe veio louca com a criança nas mãos para os bhajans e ficou furiosa com Tukaram e disse: a culpa é tua, que estás a induzir estas pessoas a cantar, as pessoas ficam completamente loucas com os teus bhajans e com o teu kirtan, enquanto isso tenho uma criança morta nos braços. E Tukaram ficou tão sentido com isto que colocou a criança em frente a Panduranga e começou a orar ao Senhor para que pudesse devolver a vida. E começou a cantar sem rede, no fundo, não é? Hoje a gente chamaria quase à capela, mas não é sem instrumento. Não havia uma letra por trás, simplesmente começou a cantar do seu coração. E tão sério, tão comovente, que todo o público estava ali em bhakti puro e tudo muito comovido com este bhajan. E nessa altura o Sr. Pandrinath, que é outro nome para Panduranga, toca na criança e a criança volta à vida. E quando volta à vida, não só está vivo, como começa a fazer parte do Kirtan e começa a cantar junto com eles. Então, esta história de Tukaram, eu acho que nós todos nos conseguimos identificar algo com ela. Há muitas formas de Bhakti aqui, não é? Shravana Bhakti, Smarana Bhakti, Kirtana Bhakti, mas mais do que tudo é para Seva Bhakti, não é? É entregar-me aos pés do Senhor, confiar completamente em Deus, saber que Ele providencia tudo. Então, enquanto nós temos esta devoção completa e quando confiamos realmente nele, Ele providencia, Ele traz destas coisas. Às vezes é difícil nós, nesta nossa viagem
religiosa da nossa vida, que começamos com o cristianismo e agora estamos a ver o hinduísmo de uma forma diferente. Percebermos como é que a devoção nos traz alguma coisa, não é? Mas é um bocadinho como aquele santo que eu e o Shimananda se conhecemos. Não, eu no Shimananda se não conheceu. Foi na última vez. Que nós conhecemos, que nos disse que nós, apesar de europeus, tínhamos ido à Índia porque essa era a nossa mãe. Nós, na verdade, éramos indianos. Estávamos a recordar as nossas encarnações anteriores. Eu acho que todos nós que temos este caminho de devoto do Guruji, temos alma indiana, não é? Nós temos esse bhakti está dentro de nós. E quando despertamos e quando cantamos, nós sabemos que é por aí. Tudo nos faz mais sentido. É claro que a nossa vida, no geral, os nossos problemas, as nossas faltas de dinheiro, as nossas faltas de trabalho, as nossas faltas de saúde, as nossas faltas de paciência, às vezes tomam mais conta da nossa cabeça do que outra coisa. Mas nessa altura, é o Senhor Panduranga, Hari, Narayana, que quando abrimos a porta para Ele, nos vai resolver esses problemas. Vai resolver através de nós, através da nossa inspiração. Não é simplesmente nós estamos ali parados e ele, entanto, vem, entra pela porta, a gente põe uma guirlanda, dá-lhe uns docinhos, anda à volta com a bandeja. Não vai ser assim, não é? Se bem que de vez em quando o Guruji faz umas dessas e até é mesmo assim. Mas é através de cantar, da devoção do nosso puja, que nós nos vamos sentir inspirados a fazer melhor. Porque estamos a fazer para Ele. Deixamos de fazer para nós. É aquilo que Tukaram disse. Larga os desejos, larga os apegos, larga a vontade, mas usa aquilo que Deus te dá para progredir, porque isto também vai inspirar as outras pessoas. E acho que, no fundo, a história de Tukaram, acima de tudo, é uma história inspiradora. Que mesmo com todas as coisas à volta dele, ao contrário, Deus sempre esteve lá para o ajudar. Deus sempre providenciou. Até na história do campo. A história do campo é muito conhecida. É a história da colheita ter acontecido como aconteceu. A história da criança é muito conhecida também. E ter tido um grande rei como Shivaji, uma grande figura histórica, a ouvir os satsangs dele e a querer dedicar-se a ele também, foi realmente importante, porque chega uma altura que nem as castas nem o conhecimento interessam, e isto para nós é importante. Não importa se vocês estudaram muito ou estudaram pouco, não interessa se vocês têm muito dinheiro ou têm pouco dinheiro, se vocês têm isto ou têm aquilo, o que importa é que se há devoção ou se não há devoção. E não é o rico que é menos devoto, nem é o pobre que é mais devoto. A devoção, não há devocionómetros. Não há um aparelhinho que diz, tu és devoto, tu não és devoto, tu estás a fazer a sério. Só Deus sabe isso. Só Deus sabe isso. E Deus providencia isso de acordo com a devoção verdadeira. A devoção não é uma máscara que eu visto cá fora. A devoção não é quando eu uso uma tílaca e um dhoti e um sari. E não é quando eu canto mascarado de devoto. A devoção é interna. Por isso é que Tukaram ia para a floresta. Aí ninguém me vê. Aí ninguém me incomoda. A devoção é desperta internamente, e só cada pessoa sabe o quanto essa devoção desperta em todos os momentos. Não é só quando estamos mal, mas também é. Não é só quando estamos bem, mas também é. A devoção é ininterrupta. Espero que tenham gostado. Ouçam, a sério, isto acho mesmo importante. Vão ao YouTube, coloquem Tukaram e Abhang, A-B-H-A-N-G, Abhang, e ouçam alguns dos Abhangs de Tukaram. Porque eles são realmente muito bonitos. Não são muito aquilo que nós estamos habituados a ouvir de Kirtan, porque são diferentes mesmo. Mas os Abhangs de Tukaram são, mesmo quando não percebemos a letra, embora normalmente tenha as traduções, ele tem um diálogo com Panduranga muito engraçado. Eu quase que chegava mesmo à conclusão que há aqui Sakya Bhakti. Sakya é uma relação com Deus. Porque ele, quando canta, fala com Panduranga como se fosse um homem que está à sua frente. E às vezes até desafia-o. Fala com ele, não tipo, oh meu senhor, tu és fantástico. Isto também, como é óbvio. Não é tipo, então olha lá, fizeste isto e agora não devia ser aquilo. E tem este lado divertido também de desafiar o senhor e ter
esse tão bom relacionamento com Deus, como nós quando estamos com o Guruji, que nos esquecemos de quem é, e falamos com ele como se ele fosse perfeitamente um compincha lá da cadeira do lado, em que a gente dá umas piadinhas e ele às vezes até finge que esta piada as nossas piadas. E esse lado do cara é mesmo muito engraçado, porque é tão simples e tão humilde, que trata Deus como se estivesse ao seu lado e diz, olha lá, tens as hoje, isto não era suposto ser assim. E tem realmente muita piada. Alguém quer dizer alguma coisa? Só interromper este compartilhamento, já não precisamos. Se quiserem, o som está. Vocês podem ativar o som. Oh, Carolina, eu preciso de um espantalho. Não, esquece, isso foi quando tu disseste que os pássaros comiam tudo no pátio do Mas eu pântano. tenho. Tens um espantalho? Tenho. Olha o Sr. Manuel Daça ali. Oh. É ele que espanta os melros, lá da varanda dele. Ele vai à varanda e começa a espantar os melros. Sim. É a mesma coisa com as pegas. Aqui na Foz são pegas. Há muita pega. Nas árvores, não é dessas. Essas no Marquês da Manhã. Aqui, não sei o que é que se passou este ano, provavelmente porque o Covid ajudou a libertar muita passarada, mas a Foz está cheia de pegas. Mas sabes que eu tenho uma história com pegas, com o nome. Ah, ok. Então qual é? Não, porque quando eu entrei na faculdade, o nosso ano, eu sou de Biologia, e eles teimavam em dar nomes de animais àquele ano. E nós éramos as biopegas. Oh, meu Deus. Então usávamos aquelas coisas na testa, não é? Sim. E eu esqueci-me, entrei no autocarro, assim, com aquilo assim. E uma senhora ficou a olhar para mim e eu disse: as aves, isto são as aves, isto são as aves. Como as coisas mudam, não é? Hoje em Sei dia. lá, porque o ano a seguir Hoje, o ano a hoje, seguir foram as biovacas, portanto, hoje em dia já não dirias isso. pronto. Então. Mas é engraçado porque aqui em frente da casa tem muitos plátanos e as pegas ficam nos plátanos aqui. Sim. E elas são muito bonitas porque são os pássaros Pois pretos é, com aquelas uma parte senhoras. branca e têm um cantar muito engraçado, um piar, basicamente. Ok, meus queridos, tenham um bom dia, divirtam-se imenso. Nós, nesta altura, temos uma sorte imensa que temos darshans online, temos satsangs, a sua minha Niruda, em casa. Nem nos precisamos de mexer. O que é melhor do que isto, não é? Então, tenham o resto de bom dia, façam o vosso Shri Suktam, para quem está no desafio do Shri Suktam, não se esqueçam da coisa. A Mãe Divina agradece. Hoje é quinta, amanhã é sexta, é dia da Mãe Divina. Portanto, às sextas o Shri Suktam ainda tem mais poder, portanto, não se esqueçam dele. E Jai Gurudev a todos. Jai Gurudev. Tchau!